Primeiro, boa noite para vocês. Vou passar aqui para vocês alguma informação sobre bem o básico sobre os investimentos, tá? Isso aqui não chega a ser um curso, tá? Não é uma aula, assim, é mais explicando alguns conceitos básicos, tá? Para vocês não ficarem perdidos quando a gente falar de muitos termos que a gente escuta nos vídeos, nas redes sociais e tal. Vou tentar passar, ser bem breve, e eu não vou me atentar muitas questões técnicas hoje não, tá? É só para passar uma geral. Pessoal, para a gente começar, eu vou dar um geral aqui do que eu preparei, o que eu imaginei para essa live aqui, tá? Eu separei alguns temas que eu vou passar por cada um deles. Como eu falei, é algo bem básico, tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Bom, vou começar pelo primeiro tópico que eu vou falar é a questão da poupança, tá? Como que funciona a poupança? Vou falar só as principais características para não alongar, para dar tempo de falar as outras coisas, tá? O principal atrativo da poupança é a facilidade de uso, ela ser integrada na sua conta e a poupança não ter nenhuma cobrança de imposto de renda. Então, todo o rendimento que tem lá é líquido. E tem a principal característica da poupança também, é a questão que ela não tem rendimento diário. O rendimento da poupança, ela é mensal. Então, é por isso que diz que a poupança tem um aniversário. Então, tem que ficar atento ao seguinte, quem tem algum dinheiro na poupança, o rendimento fica do primeiro até o 29º dia, entre aspas, sem render nada. Só depois que ele fizer o aniversário, no 30º dia, é que ele obtém o rendimento. Então, caso o dinheiro fique parado na poupança, depois de, por exemplo, 28 dias, você faz o resgate, você, entre aspas, perdeu todo o rendimento. O rendimento que teve nesse período, o banco não vai te pagar, tá? Porque vai ficar lá com o banco mesmo. Então, tem essa principal característica. É muito comum as pessoas deixarem o dinheiro na poupança pela comodidade. Fazer um parênteses, assim, eu não sou completamente contra a poupança, tá? Existe todo um movimento de que a poupança é horrível, tal. Realmente, ela é ruim. O rendimento dela é péssimo, muito ruim. Porém, ela tem uma característica de facilidade que atrai muitas pessoas. Eu acho tudo bem deixar algum dinheiro na poupança. Eu mesmo costumo usar algum dinheiro, aquele de curtíssimo prazo, que às vezes eu vou usar no dia a dia, eu acabo deixando lá. Eu só não acho interessante você deixar um montante muito relevante, ou todo o seu dinheiro na poupança. Aí não. Mas algum dinheirinho na poupança eu não vejo nada demais, tá? Então, só lembrar, poupança, principal característica, tem uma data de aniversário, tá? Próximo tipo de investimento, que talvez seja o mais falado, que a gente mais escuta quando recebe aquela pergunta muito comum, eu queria começar, por onde eu começo, eu queria sair da poupança. Qual é o primeiro passo que eu vejo como se fosse um degrau, né? Como se fosse uma escadinha? Tesouro direto. Tesouro direto, existem basicamente 3 modalidades de tesouro direto. Existe o Tesouro Selic, existe o Tesouro Pré-Fixado e o Tesouro IPCA. Bom, o Tesouro Direto é um programa criado pelo governo para captar dinheiro das pessoas físicas para financiar projetos do governo. É um tipo de investimento muito seguro, tão seguro quanto ou até mais do que a poupança. Qual é a principal característica do Tesouro Direto, que é assim tão diferente da poupança, por exemplo? O rendimento do Tesouro Direto, o rendimento é diário. Então, diariamente, entra na sua conta o rendimento. E não só depois dos 30 dias. Ele entra diariamente, o rendimento. Eu vou especificamente para cada um, explicar como é que funciona o básico de cada um das modalidades, tá? Tesouro Selic. Como é que funciona o Tesouro Selic? O Tesouro Selic, ele vai ter uma rentabilidade atrelada à taxa Selic. Vamos lá. Hoje, no Brasil, taxa Selic, ela é estipulada pelo Banco Central e ela está em 4,5%. Então, o que acontece com o Tesouro Selic? Ele é uma aplicação que vai render 4,5% ao ano, tá? Tem que entender que é 4,5% ao ano. Outra característica é que o resgate desse título ele pode ser feito a qualquer momento. Então, o resgate de um título de Tesouro Direto, de todos eles, tá? Mas do Tesouro Selic que estou explicando especificamente, quando você pede o resgate, em um dia útil, o dinheiro cai na sua conta, tá? Então, quando você pede hoje, amanhã está na conta, o máximo que pode acontecer é você pedir o resgate na sexta, na segunda-feira está na conta, tá? Está na conta da corretora, ou na conta do seu banco, tá? Caso você
invista por um banco tradicional ainda. Então, a principal característica do Tesouro Selic é isso, tá? Então, o benefício é a facilidade e a liquidez do dinheiro. Você pode pedir o resgate a qualquer momento, não tem nenhuma multa, nada por isso. Mas, por final, eu comento sobre como é que é o imposto de renda de cada um deles, tá? Vou passar para o Tesouro Pré-Fixado. Tesouro Pré-Fixado é o seguinte, quando você contrata o título, existe uma taxa que ela é pré-acordada, pré-fixada, por isso do nome, e essa taxa ela vai permanecer durante todo o contrato, independente do movimento da economia que se passar pelos anos, tá? Então, se a taxa Selic subir ou se a taxa Selic abaixar, independente do que acontecer na economia do país durante aquele período, esse tesouro pré-fixado ele vai se manter. Então, por exemplo, se você contratou um tesouro pré-fixado lá em, por exemplo, em 2018, 2017, essa época pagava-se num tesouro pré-fixado mais ou menos tipo 9%. Um exemplo, tá? Então, agora, em 2020, em que a taxa Selic caiu muito, essa taxa que referencia ao mercado, o seu título do tesouro pré-fixado, ele ainda está rendendo uns 9%. Então, assim, num cenário em que a taxa de juros cai, o título do pré-fixado, quem escolheu esse título lá atrás, está tendo bom rendimento hoje, tá? Só que isso pode acontecer o contrário também. Pode acontecer de você ter um título pré-fixado, por exemplo, você contrata um título tesouro pré-fixado hoje, ele, por exemplo, é um pré-fixado de 5% ou 6%, tá? Se daqui a 1, 2, 3 anos a inflação aumentar muito, a taxa de juros taxa Selic aumentar muito, o seu título pré-fixado, ele é como se fosse engessado, ele fica rendendo aquela mesma taxa. E às vezes a taxa de juros, a taxa Selic aumenta muito, o seu título vai começar a ficar defasado em relação à inflação. O básico de tudo o título pré-fixado, ele rende aquela taxa e pronto, não mexe. Vou falar do Tesouro IPCA, que é o Tesouro IPCA. IPCA é a taxa de inflação. Vou até fazer um parênteses e vou falar sobre alguns termos, eu acho que é interessante, eu não tinha separado sobre isso. 100% do CDI é o seguinte, hoje a taxa Selic, ela é determinada pelo Banco Central e ela está em 4,5% ao ano, tá? O CDI é uma outra taxa de referência que ela segue a taxa Selic. Então, hoje, o CDI, já que a taxa Selic ele é 4,5%, o CDI ele é 4,4%. Ele é praticamente a mesma coisa, só que 0,1 a menos, tá? Eu vou chamar as duas da mesma coisa, só para vocês entenderem e não ficar muito confuso. Então, quando eu falo taxa Selic 4,5% ao ano, o CDI, que é um índice que é utilizado em muitas aplicações de renda fixa, o CDI é a mesma coisa. O CDI rende 4,5% ao ano. Então, quando você lê em alguma corretora assim, ó, CDB pagando 100% do CDI, o que isso significa? Significa que ele paga 100% de 4,5%. Então, só para te explicar, o que é 100% CDI? 4,5%. O que rende o Tesouro Selic? 4,5% ao ano, tá bom? Só para passar, estava começando a falar sobre o Tesouro IPCA, né? Tesouro IPCA o IPCA é Índice de Preços ao Consumidor Amplo, tá? É uma sigla. E traduzindo para vocês Índice de Preço Consumidor Amplo, é a inflação do período. Então, quando você lê, assim, Tesouro Direto IPCA mais 2%, por exemplo, o que significa? Esse título ele vai pagar sempre a inflação do período mais 2%. Então, tem outro título que vai ser, por exemplo, IPCA mais 2,5%. O que significa? Esse título do Tesouro Direto IPCA vai te pagar a variação da inflação daquele período mais 2,5%. Ou seja, você vai ganhar 2,5% acima da inflação. Beleza? Essa é a ideia do Tesouro IPCA. Lembrando que, a partir do Tesouro Direto,
todas as modalidades do Tesouro Direto, quando você efetua o resgate do título, é cobrado o imposto de renda já na hora do resgate, tá? Quando você faz o resgate, a própria corretora já calcula o percentual que você tem que pagar de imposto e deposita na sua conta só a parte líquida, tá? Ao final dessa partezinha aqui de renda fixa, eu vou falar um pouquinho da tabela regressiva do imposto de renda, como é que ela funciona. Próximo tópico que eu separei aqui, CDB. O que é o CDB? É um certificado, significa Certificado de Depósito Bancário, tá? Na prática, o que é? É você emprestar dinheiro para o banco, para ele ficar com esse dinheiro e fazer outros empréstimos. Tá? No fundo, você está emprestando dinheiro para o banco e ele vai te pagar uns juros quanto a isso. O que é comum você ver aí? É um CDB escrito assim, CDB vai te pagar 100% do CDI, ou ele vai te pagar 90% do CDI. Os bancos grandes geralmente vão pagar por aí, tá? 90% do CDI, 80 e poucos, alguma coisa. Mas o principal a entender é isso. O CDB, ele pode ser indexado por outras taxas, sem ser o CDI. Mas o mais comum é 95% do CDI, 100% do CDI, tá? O CDB também tem uma mesma característica do Tesouro Direto, a questão de incidir o imposto de renda. Quando você faz o resgate de um CDB, é descontado do lucro, tá? Isso é importante lembrar. Tanto o Tesouro Direto quanto o CDB, quando você faz o resgate, é descontado o imposto somente do lucro, tá? Não é do valor inteiro. Então, se você fez uma aplicação de R$1.000 e quando você resgatou 1.100, por exemplo, é cobrado o imposto só dessa parte do 100, que é a parte que você obteve lucro. O seu capital total não incide um imposto em cima desse capital, tá, pessoal? A maioria dos títulos de CDBs, eles possuem uma data de vencimento, tá? Então, por exemplo, o título do CDB, ele tem vencimento para 1/5/2022. Você precisa esperar até essa data para resgatar o dinheiro, ou seja, geralmente não tem liquidez, você não consegue resgatar o dinheiro. Quando o CDB tem escrito assim, CDB de liquidez diária, aí sim ele permite você fazer o resgate do dinheiro antecipadamente, tá? Mas tem que estar escrito, senão um CDB, por padrão, ele fica lá com seu dinheiro parado, tá? Parado quer dizer preso, você não pode resgatar antecipadamente. Vou falar sobre LCI e LCA, tá? LCI são outros tipos de títulos de renda fixa. É letra de crédito imobiliário. E o LCA é letra de crédito de agronegócio. Para resumir, pessoal, sempre que eu falar de LCI, é a mesma coisa que LCA, tá? Vou chamar assim de mesma coisa. Eu quero dizer, seguem as mesmas regras, tá? O LCI e o LCA, ele tem um grande incentivo que como ele é para incentivar o mercado imobiliário e o mercado de agronegócio, ele possui uma característica que é isenção do imposto de renda. Então, esses dois títulos, os LCIs e os LCAs, todo o rendimento que tem neles é isento de imposto de renda. Ele é líquido totalmente seu, tá? Em contrapartida, os bancos e as corretoras oferecem um prêmio menor por eles. Então, quando você procurar um LCI, um LCA, dificilmente vai ter um título desse com 110% do CDI, mais de 100% do CDI. Raramente, é muito difícil. Por quê? Porque todo o rendimento dele é líquido seu. Só uma curiosidade, esse tipo de investimento, LCI e LCA, o banco ou a corretora, ele é obrigado a separar esse recurso e fazer financiamentos, fazer empréstimos para esses setores especificamente. Então, o banco, a corretora só vai emprestar esses valores para o agronegócio ou para o mercado imobiliário. A ideia é essa. Prestar atenção também no seguinte, a maioria dos títulos de LCIs e LCAs também possuem uma data de vencimento. Se não tiver explícito que tem liquidez diária ou que tem um prazo de carência de 3 meses, que é raro, mas existe, se não tiver nada disso descrito, tem que seguir
a data de vencimento. O que é isso? A data de vencimento geralmente é 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos. A data que tiver lá, você tem que esperar chegar essa data para aí sim você resgatar o dinheiro. Esse é o principal ponto que o pessoal pergunta, vale a pena um CDB tal jeito? Vale a pena um LCI? E, tipo, quem tem que responder esse tipo de coisa é você mesmo, é a gente. Você tem que entender se para você tiver um rendimento de, por exemplo, 100% do CDI, 4,5%. Se você aceita, está dentro do seu objetivo, ficar com esse dinheiro lá, rendendo de forma segura, por essa taxa, porém, você só pode resgatar ele daqui a 3 anos, por exemplo, se isso está dentro da sua ideia, aí tudo bem. Porém, tem gente que fala que não, eu não preciso, porque o meu plano é fazer uma viagem daqui a 2 anos, ou daqui a 1 ano e meio, por exemplo. Aí, para essa pessoa, já não serve esse título. Prestar bastante atenção em praticamente todos os títulos aqui de renda fixa com a data de vencimento. Bom, fundos de renda fixa. O que são os fundos de renda fixa? O fundo de renda fixa, ele é um conjunto de aplicações. Só que o que acontece? Nesse fundo, existe um gestor, existe uma pessoa que vai administrar esse fundo. E aí, o que ele vai colocar dentro desse fundo? Vários desses outros títulos que eu expliquei para vocês. Pode comprar Tesouro, pode comprar CDBs, LCIs, LCAs. Ele compra vários títulos desse, de acordo com o mercado, e vai colocando lá dentro do fundo. Tá? Então, é uma forma de terceirizar, de delegar essa função de ficar estudando o mercado, alguém vai estudar por você, como se fosse um condomínio, e ele compra várias cotas de fundo, de outros títulos, e mantém lá dentro, tá? O principal que você precisa saber é, você vai delegar e alguém vai administrar esse fundo. Em troca disso, o fundo, o gestor, vai cobrar uma taxa, geralmente é uma taxa de administração, tá? É um valor tipo assim, 1%, ou algo próximo a isso, tá? É um valor pequeno, mas tem que se levar em conta. Então, só queria dar uma ideia do que é um fundo de renda fixa, tá? Vou falar sobre o FGC, eu não falei sobre essa sigla. Existe como se fosse um seguro, que é chamado Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, tá? O FGC, ele é um fundo que garante vários títulos de renda fixa, tá? Então, poupança, CDBs, LCIs e LCAs, quase todos eles, ou praticamente todos, são protegidos pelo FGC, que é um fundo que garante até R$250 mil aplicados. O Tesouro Direto não tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, porque ele tem a cobertura do próprio governo. O governo é maior do que isso, tá? O governo detém o Banco Central e ele pode imprimir mais moeda, caso ele precise, tá? Mas é tão seguro quanto ou mais que os outros. Faltou eu falar sobre o imposto de renda, né? O imposto de renda é o seguinte, existe uma tabela que é chamada tabela regressiva do imposto de renda. Nessa tabela é o seguinte, o que obedece essa tabela? Tesouro, todos os tesouros direto, todos os CDBs, os fundos de renda fixa, os que comprarem alguns títulos, tá? Como que é essa tabela do imposto de renda? Se você resgatar, a primeira faixa é o seguinte, se você resgatar até 6 meses, entre 0 e 6 meses, ele vai cobrar 22,5% do lucro. Então, do que você tiver lucro, 22,5% você paga de imposto, o restante é seu. Se resgatar de 6 meses a 1 ano, é cobrado 20% do lucro. Se você resgatar de 1 ano a 2 anos, é cobrado, descontado do imposto, 17,5%. E se você fizer o resgate após 2 anos da aplicação, aí o imposto é cobrado 15% do rendimento, tá? Do lucro. Então, a tabela regressiva do imposto de renda é isso. Praticamente toda a renda fixa obedece essa tabela do imposto de renda. Só quem não está dentro dessa tabela, poupança e LCI e LCA. Existem outros tipos de renda fixa, mas eu não vou comentar aqui agora porque são muito difíceis você ver. Esses são os principais, tá? Existem debêntures, CRIs, CRAS, são outros títulos que eu não vou comentar agora. Vamos lá, só um parênteses aqui, ó. A Luciana perguntou sobre a declaração. Pessoal, é o seguinte,
Isso que eu estou falando do imposto de renda, todo investimento que você tem, poupança, tesouro, CDB, tudo isso, naquele informe de rendimentos que a gente faz uma vez por ano, você precisa declarar. Declarar é apenas informar que ele existe. Isso é uma coisa. Aquele informe de rendimentos anual é um procedimento. Você vai informar que esse rendimento existe. Outra coisa é isso que eu estou explicando, que é o desconto do imposto de renda quando você faz o resgate de um investimento. Isso é outro assunto. Então, é muito comum as pessoas perguntarem. É só lembrar, todo investimento que a gente tem, você tem que declarar no imposto, tá? Declarar é dizer assim, olha, você mostra o extrato e fala, na poupança eu tinha 1.000, no Tesouro Selic eu tenho 5.000 e num CDB eu tenho 10.000. É isso, tá? Essa é a declaração. É diferente dessa tabela regressiva que eu falei. A tabela regressiva, ele é descontado o imposto e você nem vê. A própria corretora pega a parte do imposto e já manda para o governo, tá? Já faz na corretora dá para tirar o extrato de fazer o IR? Sim. Pessoal, a corretora, quando vira o ano, no início do ano, a corretora manda para sua casa uma carta com um informe de rendimentos, quase todas mandam, não sei, mas as que eu conheço manda, e também no portal, no site da corretora, sempre tem uma parte lá, um menu, que está ali, informe de rendimentos. E aí tem o extrato dos seus investimentos. É só imprimir esse extrato e ou mandar para o seu contador ou fazer lá o informe nos seus rendimentos, tá? Eu acho que já vi um CDB pagando 9% ao ano. Procede isso? Pode ser que exista, sim, tá? É bem raro, hoje em dia, nas taxas atuais, mas pode existir, sim, tá? O que é muito provável desse CDB, tá? Se você voltar lá e olhar, é muito provável que esse CDB, ele tá assim, ele paga 9% ao ano, que é uma taxa, hoje em dia, de acordo com a taxa Selic, 9% ao ano é muito bom em relação à renda fixa, tá? Só que você vai reparar o seguinte, é muito provável que esse CDB, ele está com a data de vencimento do tipo 7 anos, ou 5 anos. Então, você tem que entender que você vai botar lá seus 10 mil reais e você só vai conseguir resgatar esse dinheiro daqui a 5 anos. Se isso for um bom negócio para você, se estiver dentro dos seus planos, ok, tá bom? Só presta atenção na data de vencimento, mas é possível, sim, 9% ao ano. Tenho vontade de começar a fazer aportes mensais no IPCA para longo prazo e juntar dinheiro. É um bom caminho, aportes mensais no Tesouro IPCA, tá? Você vai ficar protegida da inflação ao longo do tempo, se o seu projeto é ao longo do tempo construir um patrimônio, eu acho que é um caminho interessante. Legal. Pessoal, grande abraço, boa noite, até a próxima.